Olá galera, sejam bem-vindos aqui ao Soma Concursos, mais um projeto do Soma Concursos, dessa vez para o IBAMA, onde teremos aula toda semana até a prova. Quanto mais perto da prova, mais regular vão ficar as nossas aulas, então fique conosco até o final do vídeo que você vai ter uma ótima experiência junto conosco, ver como é que nossos professores ensinam e que você tem que ficar conosco. Soma Concursos tem aprovado os primeiros colocados em todos os concursos. Fique aí para a nossa aula! Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui. Vamos falar então mais um pouco sobre Conferência das Partes. A gente já viu aí um histórico de todas as conferências das partes até a conferência desse ano. Lembrando que é o seguinte, a sua banca costuma cobrar, lógico, aquelas conferências que são mais importantes, que tiveram marcos maiores, e ela vai então ter uma atenção maior, inclusive em outros temas, como atualidades e assim por diante, para a última COP, tá? Enquanto eu estou gravando essa aula, a nossa última COP foi a COP de 2022, tá? COP 27. E aí, a gente tem esse ano, em 2023, novembro, a COP 28. Quer dizer, tudo vai depender de quando o seu edital vai ser publicado, beleza? Então, se o seu edital for publicado antes da ocorrência da COP 28, o que vai prevalecer é a COP 27. Se o seu edital for publicado depois da da ocorrência da COP 28, o que vai prevalecer é o que acontecer ali na COP 28, tá? Que é novembro desse ano. Então, fiquem atentos a isso. Antes da gente começar a fazer exercício, quero fazer um resumão aqui com você de tudo que a gente viu. Então, a gente viu que a COP é essa reunião anual de todos os países que são signatários da Convenção Quadro do Clima, e ela acontece por 2 semanas, tá? Isso aqui é importante também, que as bancas costumam pôr. Quais foram as COPs mais importantes? Tá? A primeira COP, lógico, porque foi a primeira discussão para essa Organização das Ações Globais. Depois a gente teve a COP3, que trouxe ali o protocolo de Kyoto, foi um primeiro marco da previsão de metas para redução de gases de efeito estufa em 5,2% nos países ricos e criou a base para um fundo de mercado de carbono. A COP17, onde ficou claro que sem a inclusão dos países emergentes, as metas de redução não iam ser alcançadas. E aí foi quando foi criado também o mapa do caminho de Bali, trazendo ali os incentivos para apoiar os países pobres nas questões climáticas. A COP15, em que a gente teve os países industrializados se comprometendo a providenciar ali um auxílio de 10 bilhões de dólares por ano, entre 2010 a 2020, 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, para os países mais vulneráveis mitigarem os efeitos dessa alteração climática. Na COP15, o Brasil falou lá da sua redução de 36,1 a 36,9 das emissões até 2020 e diminuiu o desmatamento da Amazônia em 80%. A COP20 teve, então, ali as contribuições nacionalmente determinadas que foram criadas, em que cada país fala, né, a sua meta com base no Acordo de Paris. A COP21 teve o próprio Acordo de Paris, que tem como principal foco aqui manter o aumento da temperatura em 2 graus Celsius e incentivar os países ricos a dar suporte financeiro para as nações subdesenvolvidas. A COP28 foi marcada pelo discurso da ativista Greta Thunberg, que aí mostrou que precisa de ações coletivas urgentes para combater as mudanças climáticas, reafirmando a importância de uma transição energética que não seja baseada ali em combustível fóssil, mas em energia renovável. A COP26 foi uma COP importante porque foi pós-pandemia. Foi uma COP em que teve a garantia da emissão líquida zero no mundo até a metade do século XXI e manter o aumento médio de temperatura em 1,5, que a gente já viu que não vai rolar, já falei para você. Proteger as comunidades e os ecossistemas locais, criou um mercado de carbono global com a regulamentação de mecanismos de financiamento de países desenvolvidos em instituições financeiras para soluções baseadas em práticas sustentáveis e para a transição para uma economia de baixo carbono,
O Brasil falou que, olha, a gente vai mitigar 50% das emissões até 2030. Então, ele aumentou aqui sua meta um pouquinho. Vai zerar o desmatamento ilegal até 2028. Vai reflorestar e restaurar 18 milhões de hectares de floresta até 2030. Vai reduzir as emissões de metano em 30% até 2030. Vai aumentar de 40% a 50% a participação de energia renovável na matriz energética e vai recuperar 30 milhões de hectares de pastagem e ampliar a malha ferroviária. Esses foram compromissos do Brasil em 2021. E aí a COP27, a nossa última, mostrou ali, né, o agravamento dos efeitos das mudanças climáticas, e as principais discussões foram desmatamento nos diferentes biomas brasileiros. Sim, o foco aqui foi Brasil, com ênfase lá na Amazônia. Promoção de uma agricultura sustentável, com a adoção ali de práticas que sejam práticas com menor emissão, garantia da segurança alimentar, exploração do mercado de crédito de carbono, fazendo ali então uma composição desse mercado, transição para uma matriz energética mais limpa e sustentável, preservação e gestão sustentável das fontes de água potável, para evitar, né, combater escassez e seca, análise dos impactos das mudanças climáticas e poluição na biodiversidade, tanto em ecossistema terrestre, marinho, promoção de igualdade de gênero e participação efetiva da mulher nas adaptações ali para transformações climáticas, estímulo à adaptação e resiliência diante de mudanças climáticas e suas consequências, fortalecimento das parcerias entre nações e empresas para o desenvolvimento da implementação ágil de políticas e planos que reduzam a emissão de carbono e minimizem os impactos das mudanças climáticas. Então, foi isso que foi discutido na última COP, tá? Agora a gente vai fazer algumas questões para reforçar esses conteúdos aí, ver como é que as bancas cobram isso de vocês. Analise as afirmativas sobre a Conferência das Partes e assinale a alternativa correspondente. Ele quer que eu fale aqui o quê? O que é correto? COP é o órgão supremo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre o Clima, adotada em 1992. Isso aqui tá certo, tá? A COP, ela foi criada, então, na ECO 92, que falou assim, olha, a gente precisa ter, então, esse órgão que vai fazer as reuniões anuais, tá? Então, foi ali que foi criada a COP. COP é uma associação de todos os países membros ou partes signatários da Convenção, que após sua ratificação em 94, passaram a se reunir anualmente em 95, por um período de 2 semanas, para avaliar a situação das mudanças climáticas no planeta e propor mecanismos a fim de garantir a efetividade da Convenção. Certinho isso daí, né? Participam das sessões anuais de conferência os presidentes dos países signatários da Convenção, os quais são os únicos com poder de voto. A discussão e propostas não são abertas a jornalistas. Tá errado, né, gente? É aberto sim, pode participar da COP quem quiser, mas de fato as decisões são só dos países signatários. Então essa aqui tá falsa. Então estão certas a alternativa 1 e 2, letra A. Bora para mais uma. A Conferência das Nações Unidas sobre o Clima foi a 20ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas. Assim, dentre as decisões que compõem o texto da COP 26, podemos afirmar o quê? Então, COP 26, tá? COP 26 foi o que aconteceu lá em 2021, beleza? Foi aquela COP lá de Glasgow, tá? O que a gente pode afirmar? A necessidade de redução global das emissões de dióxido de carbono em 45% até 2030, em comparação a 2010, e a neutralidade de liberação até 2050. O outro que fala a necessidade de redução de dióxido de carbono em 25% até 2040, não fala nada de 2040, a gente fala aqui 2030, 2050, beleza, tá certo. 45% até 2030, beleza. Aqui tá 2060, nada a ver. 2040, 2060, 2050,
2080. Então, só pelos anos aqui, ó, você já mataria a questão, tá? Então, sim, o que a COP lá de Glasgow falou, olha, a gente tem que reduzir, então, 45% até 2030 e ter a neutralidade de liberação até 2050. Então, a gente fica aqui com a letra A. A Conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Clima, COP27, realizada, não sei falar isso daqui, foi lá no Egito, em novembro de 2022, trouxe debate sobre adaptação climática, como diminuir a emissão de gases de efeito estufa, buscando alternativas de cooperação e financiamento visando combater o aquecimento global. No que se refere aos biocombustíveis, assinale a alternativa incorreta. Biocombustíveis são produzidos a partir de materiais vegetais? Sim. Que não sofreram processo de fossilização? Sim. Biocombustíveis podem substituir parcial ou completamente a utilização de combustíveis fósseis? Sim. 2 biocombustíveis líquidos usados no Brasil são etanol e biodiesel. O biodiesel pode ser produzido a partir de óleos de sementes e grãos, como óleos de girassol e soja. São derivados de biomassa não renovável? Claro que é renovável. Em relação ao cenário contemporâneo no Brasil e no mundo, o Brasil sediará a principal conferência climática global, a Conferência das Partes, que se realizará em Belém, no estado do Pará. Diga aí para mim, professor, isso é certo? Isso vai acontecer mesmo? Vai, o Brasil vai sediar, sim, uma COP, tá? E que vai acontecer em Belém do Pará. Então, dá certinho isso daí. A 27ª Conferência do Clima das Organizações das Nações Unidas, mais comumente referida como Conferência das Partes, ou COP27, foi realizada como a 27ª Conferência das Nações Unidas e ocorreu em 6 de novembro a 18 de novembro de 2022, aonde? Então, a 27ª foi a última. A última conferência aconteceu aonde? Nesse lugar estranho aqui, no Egito. Não sei falar o nome desse negócio aí, não. A COP27, realizada entre os dias 6 e 18 de novembro no Egito, produziu resultados mistos. No documento oficial que agrega os principais resultados da conferência, foi aprovado um fundo para que os países mais afetados pelas mudanças climáticas, mas esse documento foi considerado por autoridades ambientais pouco ambicioso no que diz respeito aos combustíveis fósseis. Um dos principais resultados da COP27 foi o quê? A garantia da transição energética, que é pautada na eliminação do uso de petróleo o mais rápido possível. Se você lê o enunciado, você sabe que não. Que se os ambientalistas falaram que foi pouco ambicioso aqui, essa COP não falou muito sobre transição energética, tá bom? A destinação de recursos para ajudar os países pobres que sofrem com desastres naturais decorrentes do aquecimento global. E isso mesmo, a COP27, né, focou naquele pagamento. Então, você é um país desenvolvido que emitiu muito gás de efeito estufa e contribuiu para a mudança climática, você tem que pagar os países vulneráveis que agora estão sofrendo com isso. O Acordo Global para a Proteção de Vida Selvagem, isso não aconteceu. O plano de ajuda aos países do Oriente Médio também não rolou lá. A anulação do conceito de justiça climática, também isso não aconteceu, tá? Em relação às mudanças climáticas, julgue. A comunidade internacional, de forma geral, considerou satisfatórios os resultados da COP15, realizada em Copenhague em dezembro de 2009. Então, se a gente for lembrar lá de tudo que a gente viu da COP15, aquele resumão, isso aqui tá errado. A COP15, na verdade, foi uma bagunça, uma discussão, né? Então, que teve muito embate entre países de blocos. Então, a gente tem os blocos dos países e aí a gente teve muito embate, muita briga entre esses blocos, tá? E aí, não houve consenso.
Então, a gente tinha países querendo alguma coisa, países querendo assumir alguns compromissos, países que não queriam participar das negociações, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu por conta de todos esses conflitos aqui, nessa conferência foi criado o quê? O que a gente chama de Acordo de Copenhague, tá? E aí, a partir desse acordo de Copenhague, é que a gente foi ter, então, ali, né, começar a ter uma apaziguação ali entre essas discussões dos diferentes blocos, tá? Então, não foi nem de longe ali um resultado satisfatório essa COP15. Em relação ao fenômeno das mudanças climáticas, seu tratamento no marco das conferências das partes da Convenção das Nações Unidas sobre o Clima, julga os itens subsequentes. Aí aqui você tem que saber ler coisa, né? Saber ler, como chama? Números romanos, chama isso daqui. Então, ele tá falando aqui, a COP... O que ele tá falando aqui? COP 18, concordem comigo que é a COP 18? COP 18 promulgou o protocolo de Kyoto até 2030, embora sem o apoio de Japão, Rússia, Canadá, Nova Zelândia, além dos Estados Unidos, que nunca ratificaram o protocolo. O que você me fala aí? Tá certo ou tá errado? Tá errado. Que então, na verdade, né? O protocolo de Kyoto, ele ficou promulgado, ele ficou esticado aí até 2020, tá? Isso aqui que foi o limite do protocolo de Kyoto. E aí a gente tem aqui, Estados Unidos não aderiu, né? Então, EUA não aderiu. Vou pôr aqui, não aderiu. Estados Unidos não aderiu, beleza. A gente teve Canadá também não aderiu. Canadá também não aderiu. Quem mais? Japão também não aderiu. Nessa segunda fase que a gente tá falando ali, né? A Rússia não aderiu. E Nova Zelândia. Nova Zelândia não aderiu, tá? Então, foram esses aqui mesmo, ó, bonitinho. Eles não aderiram a essa segunda parte, mas ele foi, então, ali até 2020, tá errado. Beleza. Próximo. A Conferência das Partes. Espera aí, gente. Aí, aqui. A conferência, em relação ao fenômeno das mudanças climáticas, é a mesma coisa, né? A Conferência das Partes, e aqui ele tá falando o quê? 20ª, certo? Se a gente sabe ler números romanos, ele tá falando da 20ª, que é a COP20. Requereu a apresentação por todos os Estados-membros até março de 2015 de metas de corte de emissões, com compromissos de apresentar planos de ação para conter o aquecimento após 2030. Tem várias coisinhas erradas aí. Na verdade, né, a COP20 falou o seguinte, olha, se você é um país desenvolvido, você tem até março para apresentar, então, os seus, até março de 2015 aqui, né? Até março. Para apresentar suas metas.
Se você é qualquer outro, você tem até junho para apresentar suas metas, tá? Então, isso aí tá errado. Próximo. Entre os dias 7 e 14 de dezembro de 2009, aconteceu em Copenhague, na capital da Dinamarca, a 15ª Conferência das Partes, mais conhecida como COP15. No que concerne aos resultados dessa conferência, assinale a alternativa correta. Os Estados Unidos reafirmaram a posição de George W. Bush, de duvidar da existência do aquecimento global? Não, né? Então, nessa conferência, não teve, na COP15, né? A gente não teve esse posicionamento dos Estados Unidos, não, tá? A China sugeriu cortes agressivos de carbono para países em desenvolvimento? Não, na verdade ela fez o contrário, falou, olha, a gente tem que ter então países desenvolvidos assumindo cortes mais robustos. O documento final da conferência tem validade, mas não tem força de cumprimento obrigatório entre os signatários. Então, isso aqui foi uma das coisas da COP15, né, de mostrar assim, olha, quem não cumprir as metas não vai sofrer sanções. Então, essa aí é que tá certa. O principal embate se deu entre Estados Unidos e União Europeia não foi nessa COP. Os países em desenvolvimento concordaram em se submeter à redução obrigatória? Não, ninguém concordou com isso aqui nunca, tá? Então, fica a letra C ali mesmo. As emissões de CO2 geradas pelo consumo de energias fósseis vão bater um novo recorde em 2022. É o que mostra um novo estudo divulgado pela Global Carbon Project, que reúne mais de 100 cientistas e 80 instituições e será representado durante a COP27 no Egito. Quanto à 20ª Conferência das Partes COP27 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e seus desdobramentos ambientais, julgue o item. Os maiores emissores de gases de efeito estufa a partir da queima de combustível fóssil são China e Estados Unidos, respectivamente. O que ele está falando? Primeiro é China. Segundo lugar, Estados Unidos. Correto, é isso aí mesmo, tá? Esse é o ranking. Em relação ao fenômeno das mudanças climáticas e o tratamento no marco das conferências das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, julgue os itens. A 3ª Conferência das Nações Unidas das partes adotou em 97 o Protocolo de Quioto, que estabelecia o compromisso dos países desenvolvidos, listados no anexo 1, em reduzir até 2012 5,2% das suas emissões de gases de efeito estufa em relação aos níveis de 1990. Tá? Perfeito. Então, o Protocolo de Quioto teve essa meta inicial aqui para países desenvolvidos, tá? De novo ali esse enunciado falando da COP27, então vamos vir aqui para baixo que é o que interessa. A pauta da COP27 envolve o debate sobre como reduzir os gases de efeito estufa, como lidar com os impactos de mudanças climáticas e seu desdobramento. Beleza, para isso que serve toda a COP, inclusive, né? Então tá certo isso daí. Bora para mais uma. Em 97... representantes de 166 países e todas as partes do mundo se reuniram no Japão para a 3ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O documento assinado ao final dessa reunião ficou conhecido como Protocolo de Quioto. A síntese do Protocolo de Quioto estabelece metas para redução de quê? Então, ele quer que você me fale o que é o Protocolo de Quioto. Poluição das águas e poluentes? Não tem nada a ver com água. Contaminação do solo? Também não. Desmatamento em zonas tropicais temperadas? Não. Né? Protocolo de Quioto falou de emissão de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa nos países industrializados. E tá certo. Vamos para mais uma. A respeito de assuntos voltados para política, economia, sociedade, saúde, segurança e energia, as relações internacionais e o desenvolvimento sustentável e ecologia, julgue o item.
A última conferência das partes, nesse caso aqui tinha sido a COP26, órgão supremo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, destacou a participação do Brasil pela erradicação das queimadas no Pantanal. Me fala aí. COP26. COP26 foi 2021, pós-pandemia. O Brasil falou de erradicação de quê? Desmatamento Amazônia. E é o desmatamento ilegal. Certo? Então tá errada. Com isso a gente encerra aqui os nossos estudos sobre COP. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem e-mail, entre em contato. Bons estudos e até a próxima aula. Se você gostou dessa aula, por favor, deixe seu comentário, se inscreva no canal e venha fazer parte dessa família Soma Concurso. Estamos esperando vocês de braços abertos.